Mas o cancro é solitário. Eu sei que agora não se usa a linguagem bélica para falar do cancro, mas comigo funcionou sempre muito bem. E eu costumo dizer, nós vamos para uma arena, podemos ter a bancada cheia, mas somos nós que estamos na arena. Podemos ter os amigos a aplaudir, a dar força, podemos ter o treinador a dizer como é que a gente vai fazer, mas depois é o nosso corpo que ali está, não é? Somos nós que ali estamos, é a nossa mente que ali está, e estamos sozinhos. Há vidas que parecem não caber numa só vida. É o caso da minha convidada, que diz que vence lotarias, mas ao contrário. Sabe o que é estar doente desde a adolescência. Com 42 anos já teve 4 cancros. Um linfoma, um tumor no fígado, cancro da mama e cancro da tiroide. Foram muitos tratamentos, muitas cirurgias, muitos internamentos que a obrigaram a parar, a recomeçar e a acreditar outra vez. Andreia Catarino, jornalista, diz que a sua vida parece um filme onde se está sempre a repetir a mesma cena. O momento em que está sentada numa secretária em frente a um médico a ouvir que tem cancro. Com este histórico, sabia que seria difícil realizar o seu maior sonho, ser mãe. Quando começa a tentar, descobre que tem um mioma no útero com 20 centímetros. Ainda assim, não desistiu e acabou por conseguir, e depois de uma gravidez de alto risco, realizou o seu sonho e teve o Xavier nos seus braços. Com um filho bebê, foi novamente diagnosticada com uma recidiva do cancro da mama, e se tudo isto já parece impossível, Andreia teve ainda de lidar com o desgosto de perder o companheiro, que a deixou depois do diagnóstico. Eu sou a Sara Tainha, jornalista da SIC, e este é o podcast Tenho Cancro e Depois. Olá, Andreia. Olá. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Estás hoje aqui connosco com a tua médica, a oncologista Patrícia Pereira. Olá, doutora. Olá, boa tarde. Obrigada por ter vindo. O cancro é de todos. Tenho Cancro e Depois é um projeto editorial da SIC Notícias com o apoio da Novartis. Um espaço multiplataforma que acolhe todas as vozes que contribuem para normalizar como se fala de cancro, fundamental para uma sociedade mais informada e empática. Partilhamos experiências e criamos pontes, porque o cancro também deve ser conversa. Saiba mais e acompanhe este projeto em tenhocancroedepois.pt. Andreia, eu tenho que respirar fundo antes de começarmos, porque eu, quando ouvi a tua história, fiquei de facto impressionada e sabia que era muito importante ouvir-te. Tu tens 42 anos e já passaste por 4 cancros e uma série de outros problemas de saúde. Os outros olham para ti sempre com a imagem de que és capaz de vencer tudo. Mas isso é difícil, não é? Cansativo. É verdade. E desde sempre é sempre... Já passaste por isso, consegues. É só mais um. Mas a verdade é que vão-se acumulando e não somos nem imortais, nem super-heróis, não é? E há sempre... não queremos estar sozinhos na batalha. Mas como eu fui vencendo, as pessoas acham de facto que eu sou essa fortaleza toda que consegue vencer tudo e mais alguma coisa. Mas ao 4º cancro, qual é o sentimento? É exatamente esse, é de cansaço. Eu, desta vez, à 4ª vez, fiquei um bocadinho revoltada, vou dizer que fiquei um bocadinho revoltada com o universo. Porque eu desde o primeiro que achava que já tinha dado para esse peditório, e então achava que ia morrer aos 99 anos a dormir feliz na minha cama. E depois, quando as coisas começaram a acontecer, vi, ok, afinal ainda tenho aqui, afinal ainda não dei para este peditório, ainda tenho aqui mais para viver. E ao 4º fiquei de facto revoltada de género. Outra vez, mas... que brincadeira é esta? Isto já chega a ser ridículo. Pensei mesmo, falei mesmo com o universo a dizer, não, isto já é ridículo, isto já nem é um bom guião de um filme, já é uma novela mexicana, daquelas que ninguém acredita. Por isso sim, desta vez o cansaço e um bocadinho de revolta, sim, vou ter que dizer. Nós vamos ter que recuar aqui ao início.
O primeiro cancro surge na adolescência. Como é que surge e como é que lidaste com ele? Surge de uma maneira engraçada, entre aspas, porque eu estava a passar o livro do meu avô. O meu avô tinha escrito um livro, eu estava a passar o livro a computador. E levo as mãos ao pescoço e senti o tumor, que na altura eu não sabia que era um tumor. E vou falar com a minha mãe e dizer: olha, vê lá o altinho que eu tenho aqui, não sei o que isto é. E a minha mãe levou-me logo ao médico, não sabendo o que era, para sabermos o que é que era. E a minha médica de família desvalorizou por completo. Disse que era um quisto, que podia ser um quisto sebáceo, que podia ser os meus sisos a nascer e os gânglios linfáticos estarem inflamados. À segunda vez que lá voltámos, porque a minha mãe insistiu, eu fiz análise, ela disse que eu vendia saúde. E à terceira vez a minha mãe foi lá e disse: eu quero saber o que isto é. Não interessa o que é, não interessa se é um quisto, eu quero ter a certeza. E então dessa vez a médica encaminhou-me para o cirurgião que me fez a biópsia. A biópsia foi inconclusiva. Eles acharam que era tuberculose encapsulada. Mas o meu cirurgião, e é aí que eu começo a ter muita sorte nos médicos que apanho, o meu cirurgião, eles estavam a tentar pôr as coisas para as férias da Páscoa e o meu cirurgião disse: nós não vamos esperar pelas férias da Páscoa, eu não sei o que isto é, eu vou operar a Andreia daqui a 2 dias. Isto era uma sexta-feira, eu dei entrada na segunda. Portanto, eu fui para a cirurgia sem saber o que é que tinha e a achar 99,9% que era tuberculose encapsulada e que era fazer a cirurgia e estava livre e solta. Tanto que quando eu fui tirar os meus pontos, disse: acabou o pesadelo. Mal eu sabia. Só que não, mal eu sabia que tinha começado, porque fui à consulta e eles começam a dar a volta à conversa. Eu tinha 17 anos, não é? Mas percebi que algo se passava porque iam encaminhar-me para Coimbra. Falaram logo no linfoma, mas eu, na altura, para mim, linfoma era... Sabia lá eu que era cancro, não é? Não sabia. Ninguém falou em cancro. Ninguém falou em cancro. Falaram num linfoma e que eu tinha que ir para Coimbra e, inclusivamente, desvalorizaram um bocadinho. Disseram: olha, vais ver muita gente sem cabelo, mas não é nada disso que te vai acontecer. Ok, de facto, eu fui para um sítio em que vi muita gente sem cabelo, porque eu fui para o hospital de dia do Hospital de Coimbra. E foi nesse dia no Hospital de Coimbra que o mundo me caiu em cima. Mas foi tão rápido, foi tudo tão sem preparação alguma, que eu acabei por ter que gerir conforme aquilo me ia aparecendo. Porque eu não sabia o que era linfoma, não sabia que era cancro. E quando fui fazer a biópsia à medula, que é só o pior exame que existe, a doutora depois há de me dizer, mas é capaz de ser o pior exame que existe. Eu estava a fazer a biópsia à medula e a médica estava-me a dizer: olha, no primeiro andar tens o cabeleireiro e depois decides se vais usar peruca ou se vais usar lenço. E eu, deitada na marquesa, a primeira resposta que me saiu foi: eu vou usar lenço. Portanto, eu lidei com o cancro à medida, foi hit the ground running. Ok, está a acontecer. Acho que foi muito mais complicado para a minha mãe do que para mim. Eu fui lidando. Já estava no meio daquilo e fui lidando. A minha mãe teve muito mais dúvidas, não sabia se eu estava no sítio certo, se não devia ir para o IPO em vez de estar no Hospital de Coimbra. A minha mãe teve 1000 dúvidas, como é óbvio, pôs tudo em causa. Mas a verdade é que pronto, foi assim que eu soube que tinha cancro. Foi quando me convidaram a escolher entre o lenço e a peruca. E depois foi o vir para casa desse dia e pensar: ok, eu tenho cancro, mas qual é o estadio, qual é a gravidade, o que é que me espera? Porque eu não sabia absolutamente nada. Mas já tinha aceitado que tinha cancro e que iria ter um tratamento. Eu lembro-me, na altura, eu tinha um namorado e ele estava em completa negação. Ele dizia: não tens, não é cancro. Eu: mas disseram-me isto e aquilo, não é. Mas não lá é. está, tu soubeste porque te disseram.
ou o lenço ou a peruca. Sim. Foi aí que tu percebeste, isto é cancro. Sim, e depois disseram que eu iria fazer quimio. E uma pessoa sabe que quimioterapia só existe para uma doença, certo? Portanto, sim, eu tinha cancro. Mas nunca deram o nome, nunca disseram, Andreia, tens cancro. Sempre foi o linfoma. Claro que eu depois cheguei para casa e comecei o meu início da minha grande investigação médica, porque como tu dizes do teu doutoramento em cancro. Sim, eu tenho um doutoramento. E fui logo investigar o que é que era linfoma, o que é que era linfoma de Hodgkin, quais é que eram as probabilidades, se era bom, se era mau, se o diagnóstico era assim ou assado. E foi assim que eu soube que tinha cancro a primeira vez. Esta foi a primeira, já vamos falar da segunda, da terceira e da quarta. Doutora, acompanha a Andreia não há muito tempo, há cerca de 2 anos, porque sei. Sim. E temos aqui vários cancros diferentes, não é? Temos o linfoma, depois um tumor no fígado, depois o cancro da mama, o da tiroide. Isto estará tudo interligado uns aos outros? Quando a Andreia veio para o IPO, quando foi minha doente, nós mandámos à genética, porque eu achei que isto a Andreia de certeza que ia ter alguma mutação que fazia com que houvesse um maior risco de tumores. Infelizmente, naquilo que nós sabemos na atualidade, ela não tem nenhuma mutação que aumenta o risco de cancro. Não sabemos bem a correlação, mas sabemos que doentes com cancro hematológico, como o linfoma, muitas vezes têm depois cancro da mama. A parte da tiroide e do fígado não fica, é uma mistura aqui. Não sabemos bem porque é que ela teve, porque é que ela tem. Ela provavelmente tem alguma mutação. Nós é que ainda não a sabemos. Ou seja, à data de hoje, são os estudos que ainda não chegaram lá. Não chegaram lá. Sim, eu acho que ela tem que ter alguma coisa nas suas células que faz com que haja proliferação celular e criação de um tumor, não é? Porque senão seria o azar muitas vezes seguidas, não é? Nós temos alguns doentes no IPO com também vários cancros, mas são cancros em que são doentes que têm, por exemplo, tabaco. No tabaco você pode ter cancro do pulmão, do esófago, da boca, da bexiga, e eles têm isso, que a gente chama carcinogénese campo. Ela não tem isto, isso não é... a única hipótese era se ela fizesse uma radioterapia e tivesse um sarcoma da mama, mas ela não teve um sarcoma, teve um carcinoma, portanto não foi do linfoma dela. Agora, o que é que acontece nestes doentes que têm linfomas ou leucemias e têm depois cancro da mama, nós ainda não sabemos. Mas temos muitos, assim. O teu caso é mesmo um caso de estudo, Andreia? Diz que sim. Sou um caso raro. E por acaso eu até gostava, dado que me aconteceu estas lotarias todas ao contrário, como eu digo, gostava de facto de poder ser aproveitada para se calhar se descobrir mais qualquer coisa. Mas é como a doutora disse, mesmo lá na genética disseram, daqui a uns tempos voltamos a fazer exames porque a genética está sempre a evoluir. Neste momento os exames que nós temos não apareceu nada que fosse nenhuma mutação genética, mas que iriam voltar a repetir. Mas eu gostava porque já que estou a passar por isto, já que passei por isto, gostava de ajudar de alguma forma a entender-se o que é que se passa para isso acontecer. Lá está, depois do linfoma, vamos voltar aqui à cronologia do tempo. Do linfoma estás um tempo bem, não é? Sim, o meu maior tempo bem. E depois em 2016? Sim. Chega ao diagnóstico de um tumor no fígado que é benigno, mas que deu ali muitas complicações, não foi? Sim, eu costumo dizer o meu adenoma, o meu tumor no fígado, é o meu meio cancro. Eu costumo dizer que tive 4 cancros e meio, porque o tumor no fígado, apesar de não ser maligno, foi o que me deu uma cirurgia massiva, uma recuperação massiva, foi o que me custou mais em termos de... Bom, se estivesse aqui a minha mãe diria que eu agora estava-me a esquecer da quimioterapia e da radioterapia, mas em termos de cirurgias foi aquele que foi mais complicado para mim, apesar de não ser cancro, apesar de ter sido benigno. Tiraram-te meio quilo de fígado? Meio quilo, sim. Mas não foi mau, porque os médicos do Correio Cabral, mais uma vez eu fui para a super equipa do Correio Cabral, como não se podia fazer biópsia,
eles foram para a cirurgia a pensar: é cancro e vamos retirar o máximo de fígado que conseguirmos. E era um tumor de 10 centímetros. Eu faço muitos tumores e muito grandes sempre, não sei bem, enfim. E depois eles próprios disseram que quando estavam em cirurgia, que visualmente viram que era um adenoma, que não era maligno, e retiraram apenas, com margens, retiraram apenas o tumor. Mesmo assim foi meio quilo de fígado e foi uma cirurgia de barriga aberta, não é? Que eu soube mais tarde que pronto, eu patinei ali um bocadinho, tive 2 dias nos cuidados intensivos e depois tive uma recuperação de 2 meses, que numa barriga, não é? Com 50 e não sei quantos pontos, e na barriga foi bastante complicado a parte da recuperação e da cirurgia. E depois, o que é que vem a seguir? 10 meses depois sou diagnosticada com cancro de mama. 10 meses depois, o meu médico do fígado, quando eu lhe disse, o Dr. Vasco Ribeiro, eu faltei a uma consulta porque fui fazer exames. E depois, quando voltei à consulta do fígado, ele, como sempre, recebe-me fora do gabinete e disse: então, miúda, não vieste à última consulta, estive aqui à tua espera. E eu, enquanto fechava a porta, disse: doutor, olha, eu estou com cancro de mama. E ele literalmente sentou-se na secretária dele e pôs a cabeça entre as mãos. E foi a primeira reação que eu tive, do género: epá, se calhar isto é grave. E até lhe disse: doutor, não me faça isso, calma. Eu própria a dizer-lhe a ele: então tu passas pelo que passaste e agora tens cancro de mama. E eu, então, pronto, é isso. Faltei à consulta por causa disso. E pronto, lá estava eu outra vez no mesmo loop de sempre, sendo que o diagnóstico de cancro de mama foi complicado para mim emocionalmente, porque eu fui atrás de uma segunda opinião pela primeira vez. Pela primeira vez o meu instinto esteve no meu ouvido a dizer: vai à procura de uma segunda opinião. Porque se eu não tivesse ido à procura da segunda opinião, provavelmente não estaria aqui hoje para contar a história. Mas o que é que sentias? Eu fiz a palpação mensal, não é? E sentia, na altura não era um tumor, parecia-me até uma placa. E na altura estava a ser seguida por uma ginecologista, porque eu já estava a fazer os exames para saber se poderia engravidar depois de ter feito quimio com 17 anos e rádio e tudo mais. Eu decidi ir fazer os testes todos para saber se poderia engravidar. E então estava a ser seguida por uma ginecologista. E a ginecologista mandou-me para fazer uma ecomamária. E na ecomamária disseram que era um fibromioma, para vigiar daí a 6 meses. E eu levei o relatório à minha médica e fui para casa. E assim, eu vou procurar uma segunda opinião, porque o que eu sinto não me parece um fibromioma e eu não vou esperar 6 meses. E então fui mesmo à procura do professor Mário Bernardo, que na altura ainda dava consultas, que foi do IPO, mas dava consultas privadas. E o professor, assim que me pôs a mão, como eu costumo dizer, pegou no telefone e ligou ao Dr. Fernando Lages a dizer: eu baixo-te a nota de anatomia se tu não receberes esta menina, chamava-o menina, enfim, daqui a 2 dias para fazer. E então fui fazer mamo, eco e depois, daí a 2 dias, fiz biópsia. E aí veio a confirmação que era cancro. Aí, quando eu fui à consulta com o professor Dr. Mário Bernardo para saber os resultados, ele não precisou de dizer, porque ele virou-me o relatório e estava a falar comigo e eu não o estava a ouvir, e vim à última frase do relatório: carcinoma. E eu aí já sabia o que é que era. Aí já sabia exatamente o que é que era, não precisei de ir investigar, como no linfoma. Já vamos continuar, mas doutora, deixe-me aqui tocar num ponto que eu acho que é importante a nível da sensibilização. Esta questão da intuição da Andréia ter falado mais alto e que sentia que alguma coisa não estava bem com ela e foi pedir uma segunda opinião. É importante que as pessoas estejam conscientes que às vezes é preciso mesmo procurar descobrir noutro local outro tipo de respostas, quando a intuição, lá está, nos diz que algo está errado. Sim, eu acho que sim,
porque senão, mesmo que se vá para a primeira opinião, o doente nunca está totalmente à vontade. Se não tem, eu sou muito apologista das pessoas poderem pedir segundas opiniões. Eu faço relatórios, tal como recebo doentes para segunda opinião, eu faço relatórios eu digo sempre. Eu sei que às vezes há tumores que são mais frequentes, como o cancro da mama, e isto é muito protocolado, a não ser as cirurgias, mas a parte do tratamento sistémico, a não ser quando começa a ser muito avançada e as linhas vão começando a escassear, aí eu acho que nós podemos... Acho que o doente tem que ter uma segunda opinião para perceber que... Porque às vezes são muitos anos com o mesmo médico e nós às vezes estamos naquilo, não, a gente vai conseguir esta ou esta. E às vezes há outro médico que não o conhece a doente e diz, olha, porquê é que não fazes isto? E às vezes eu por acaso aceito às vezes algumas segundas opiniões de outros colegas que não conhecem a doente, não é? Ou o doente, eu faço outros tipos de tumores. E acho que isso faz, acho que se um doente não está bem com o médico, com o seu médico, não é de não o reconhecer. Sim, mas sentir que se calhar eu preciso de uma segunda opinião, se calhar que eu preciso validar a opinião do meu médico. E acho que isso faz toda a diferença para o doente continuar o tratamento. E enquanto oncologista, quando se depara com casos como o da Andreia, lá está, a Andreia descreve o facto de sentir a repetir a mesma cena, que está sentada na secretária a ouvir mais uma vez que tem cancro. Como é que se dá a notícia? Enquanto médica, como é que se gera isto? É difícil, tal como a Andreia, quando chegou a mim, para além dos tumores que já tinha tido, eu tive que lhe dar outra notícia. Não foi só dizer que o cancro da mama tinha voltado. O cancro da mama tinha voltado, mas tinha voltado à distância, ou seja, era uma doença que não era curável, ao contrário de todas as doenças que ela tinha tido antes. Esta eu ia tratá-la, mas não ia curá-la. Portanto, eu neste momento, eu digo sempre à Andreia, você está neste momento em remissão completa. A Andreia está a fazer tratamento, não fez quimio neste tumor, são terapêuticas novas, terapêuticas-alvo. A Andreia respondeu muito bem, mas ela está em remissão completa, continua a fazer tratamento e há de ser um tratamento enquanto ela responder para sempre. Eu não vou parar nunca este tratamento, ao contrário do que aconteceu nos outros tumores, não é? E dizer a uma rapariga de 40 anos que já tinha passado por tudo o que tinha passado. A Andreia, quando chegou, eu lembro perfeitamente da Andreia. Primeiro lembro-me porque foi eu que discuti a Andreia na nossa consulta multidisciplinar, era eu que era a oncologista que lá estava, e pensei assim, meu Deus, como é que eu vou dar notícia a esta rapariga? E depois apareceu uma Andreia. A Andreia nessa altura estava... A Andreia é uma força da natureza, mas e agora não tem nada a ver com a Andreia que eu conhecia há 2 anos. A Andreia, quando chegou ao meu gabinete, estava... triste, em baixo, o companheiro tinha deixado, portanto ela tinha um bebé de 1 ano, sozinha, e veio sozinha à consulta, e eu fiquei assim, mas você veio à consulta sozinha? E é verdade. E foi, pronto, e eu não sei, e agora tenho que lhe perguntar a ela com a maneira como eu falo, não é? Mas eu sou muito frontal com os meus doentes. Claro que se o doente diz eu não quero saber, eu também respeito, mas estou ali, digo, olha, estou aqui para si, esta doença não é curável, é tratável e vamos juntas, vamos tentar combater isto da melhor maneira possível para você ter a qualidade de vida que merece, não é? Depois de 4 cancros, acho que é o que ela merece. Ela e todos os doentes, não estou a falar só dela, mas neste momento estou a falar dela porque ela está aqui e é realmente uma força da natureza. Acho que a Andreia merece um bocadinho de tudo. Merece, sim. Eu não ia tocar já neste assunto, mas para quem nos acompanha, até para fazer sentido, para perceber a história, lá está, depois tu tiveste um cancro da tiroide, entretanto, e depois, sim, esta recidiva do cancro da mama, que começaste a ser tratada pela doutora Patrícia. Mas isto coincide com um momento em que tu tinhas acabado de ter um bebé que foi altamente desejado, mas que também vem de uma gravidez muito difícil. Sim,
O processo foi todo muito, muito difícil, milagroso até. Ninguém acreditava que eu conseguiria ter o Xavier. Eu tinha um útero miomatoso, eu já sabia que tinha já há um tempo, mas como fui lutando contra nestas guerras paralelas, deixei um bocadinho a ideia de ser mãe de lado. E quando volto à ideia de ser mãe, tinha um dos miomas com 20 centímetros. E então diziam-me, era praticamente impossível, ou seja, eu teria que tentar tirar o mioma, mas o mais provável era tirar o útero. E então eu pedi mesmo para me deixarem tentar. E eu acho que os médicos me deixaram tentar para eu ficar de consciência limpa, mas eles achavam que eu não ia conseguir, tanto que me puseram logo na lista de FIV na maternidade Alfredo da Costa. Mas eu pedi para me deixarem tentar e darem-me um tempo para tentar. E um dia liguei à minha médica a dizer: olha, doutora, estou grávida. E eu já tinha ido fazer o exame de sangue, porque eu não acreditava no teste. E ouço a minha médica aos gritos no carro, mais até do que a minha mãe, a dizer: estás grávida? Eu não acredito, estás grávida. Eu vou estar de banco na maternidade, aparece lá. Eu devo ter sido a grávida que mais ecografias fez, eu ainda nem tinha nada. E a minha médica, sempre que estava de banco, mandava-me ir fazer ecografia. Porque ninguém acreditava. Primeiro, não acreditavam que eu engravidaria com um tumor, porque é um tumor de 20 centímetros no útero. E depois, ao longo da gravidez, ninguém acreditava que a gravidez fosse avante. Aliás, a maternidade esteve em alerta lá com o meu tipo de sangue e toda a gente sabia qual é que era a minha história, porque eles acreditavam que eu iria aparecer ali numa urgência qualquer, ou ter um aborto, ou ter um parto prematuro. E de facto eu dei entrada às 24 semanas, porque o meu tumor estava a morrer. O meu corpo estava a alimentar o Xavier e o meu tumor estava a morrer, mas eu estava com dor necrótica, que a doutora também deve imaginar, dizem todos que é muito difícil, e eles aí acharam que eu ia ter um parto prematuro. Mas não, eu perguntei: ok, o bebê está a sofrer? Não, quem está a sofrer és tu. E eu: ok, então eu vou tentar aguentar-me o mais possível. E acho que aí ganhei a minha médica, porque a minha médica de alto risco não acreditava nada na gravidez, e quando me viu a aguentar a dor sem medicação, porque a única medicação que funcionava não era boa para a gravidez, aí ganhei-a. E quando fui ter o Xavier às 39 semanas. E foi um parto mais difícil para mim. Para ele foi tudo normal, mas para mim não. Eu fiquei depois 3 dias nos intermédios, fiquei longe dele, mas tinha conseguido ter o bebé que eu tinha posto na cabeça que ia ter, e tinha a certeza que ia ter. Cheguei a dizer aos meus médicos: eu quero que vocês acreditem. Eu, quando entrar na sala de partos, eu quero ter ao meu lado quem acredite, porque eu acreditava que ia ter o Xavier, e tive. E foi muito desejado, porque eu, desde que me lembro, que sou gente que queria ser mãe, mas também não queria ser mãe a qualquer custo. Não queria ser mãe com qualquer pessoa. E o Xavier veio na altura de um relacionamento que era um grande amor. Sim, ainda é um grande amor. Lá está, eu fui casada, tive uma relação de 15 anos e fui casada, divorciei-me, e eu nunca tentei engravidar nesse relacionamento. Porque eu tinha uma ideia de família e tinha uma ideia do pai que eu queria para o meu filho. E não queria ser mãe a qualquer custo. Se não pudesse ser, se não encontrasse a pessoa com quem ser, não ia ser mãe egoisticamente, porque queria ser mãe. Não, eu queria ser mãe porque queria ter uma família. E queria dar uma família ao meu bebé. E sentiste que o pai do Xavier era a pessoa certa? É a pessoa certa. Mas depois, lá está, tens um bebé pequenino nos braços e tens o diagnóstico de que tens uma recidiva de cancro da mama. Uhum. E o relacionamento acaba. Achas que o cancro pode ter influência na forma, na qualidade das relações
E nesse facto de lá estar, muitas vezes os companheiros sentirem que a bagagem é demasiado pesada? Sim, até. Mas em que é que isso se reflete? Para quem nunca tenha acompanhado de perto uma história como a tua? Vamos dizer, se eu desde 2016 que em todos os anos, tirando 2018, passei por uma grande cirurgia. Grande, nunca pequena. Logo aí, não é? Uma pessoa, em vez de estar a planear as férias nas Maldivas, não é? Estamos a planear, ok, agora vai haver esta cirurgia e depois da cirurgia, porque não é só a cirurgia, depois há toda uma recuperação, depois há toda uma Andreia, não é? Que se calhar não se levanta do sofá, ou uma Andreia que se calhar precisa de ajuda a levantar-se da cama, ok? Portanto, isso tudo influencia e uma coisa é uma vez, outra coisa são várias vezes. Se até para mim é cansativo, e sou eu e é comigo, as pessoas querem é estar a planear as férias no México, não é? Não podem não pensar às tantas que não vale a pena. Porque, e muito mais quando eu neste momento, tenho a garantia que o cancro me vai acompanhar para sempre, mal ou bem, não é? Vai acompanhar-me para sempre. E até acho que se calhar até posso pensar que as pessoas até têm algum receio, não é? De perder, não sei. Mas eu sinto-me um bocado estranha estar a falar até pelas pessoas, mas eu ponho-me do lado de fora e é um compromisso que se faz com alguém que não tem uma vida como as pessoas normais. Vou pôr entre aspas, não é? Porque há vidas muito diferentes. Mas a minha vida não é sempre leve. E a tua vida atualmente é seres doente oncológica, não é? Sim. E mãe de um bebê muito pequenino na altura. Na altura tinha 2 anos. Tinha 2 anos, sim. Já tinhas passado pelos outros cancros todos, mas antes de seres mãe. Depois de seres mãe, é diferente? É. Claro que é. A ideia de mortalidade é completamente diferente. Porque antigamente, não é? Eu era filha, mas não era mãe. E agora se calhar senti o que a minha mãe quase sentiu quando eu fiquei doente aos 17 anos. Não porque o meu filho está doente, mas porque posso não estar na vida do meu filho. O meu filho é muito pequenino. Mas eu sempre tive alguma consciência do tempo e que se calhar não ia cá estar para sempre. E claro que se pensa de outra maneira. Claro que temos ali aquele mini ser humano e queremos se calhar que as memórias dele sejam mais marcadas, se calhar queremos fazer tudo certo porque se calhar não vamos ter o tempo para corrigir. E se calhar sou mais exigente comigo, até porque o Xavier é filho único e será filho único. Mas sim, até quando eu fui tirar os ovários, que foi a minha cirurgia mais simples, há sempre aquele pensamento do género: bom, espero que isto tudo corra bem, eu espero que... Porque eu nunca penso no... Mas ali atrás no cérebro há sempre aquela coisa: ok, e se correr mal? E tenho sempre aquela coisa: ok, eu vou preparar para o caso. Nenhum de nós sabe quanto tempo é que vai cá andar, certo? Pronto. Certo. Eu posso ter mais probabilidades de andar menos. Mas como os meus amigos dizem: eu posso atravessar a estrada e morrer atropelado. É aquela frase. Mas a verdade é que eu sei que se calhar a minha vida vai ser um bocadinho mais curta. Ou então acontece como aconteceu com a minha gravidez e contra todas as expectativas eu morro com 107 anos na cama a dormir, feliz, como eu sempre pensei, como a minha bisavó que morreu com 107 anos. Mas claro que vemos a mortalidade de outra maneira quando somos pais e quando fazemos falta. Eu pelo menos ainda faço falta, porque ele ainda é muito pequenino, faço falta, então penso: ok, se não estiver cá, tenho que preparar as coisas
para o melhor. Doutora, aqui temos uma especificidade que se repete com muitas mulheres, até porque o cancro da mama em jovens está a aumentar, como sabemos. Quando uma mulher jovem tem um bebê pequenino e tem que lidar com o diagnóstico, e lá está com um cenário que muitas vezes se repete, que são companheiros a deixarem as mulheres durante as fases de tratamento. Como é que um médico pode ser aqui a boia de salvação de uma pessoa que está numa fase como esta? Acho que a empatia mas nem sempre, mesmo sendo empático, é difícil, não é? Porque nós não estamos na mesma posição destas doentes, não temos um bebê pequenino e não temos um cancro e não estamos a fazer tratamentos, então somos um médico que diz, olha, você tem que fazer isto, tem que fazer aquilo. No IPO, e eu não sei como é que é nos outros hospitais, porque eu só trabalhei no IPO, nós temos uma equipa de psiquiatria e de psicologia que eu acho que ajuda muito estes doentes, e muitas vezes, e nós lá, por exemplo, na Clínica da Mama, temos mesmo psicólogos e psiquiatras da Clínica da Mama, portanto, que ajudam, claro que muitas vezes ajudam mais na parte da oncologia, do diagnóstico do cancro, mas claro, mas ajudam, porque é preciso ajuda, né? Estas doentes sentem-se abandonadas. Eu já tive várias, não se calhar com bebés tão pequeninos, mas doentes que depois do diagnóstico aliás até vê-se, né, vêm à consulta com os seus companheiros, há até uma relação de três, de médico doente e esposa ou esposa ou uma companheira, e depois de repente assim, então, mas está sozinha? E ao início, está assim, não veio, não. E depois acabam por dizer, não, olha, ele ou o meu companheiro ou a minha companheira deixou-me. Também já tive outro inverso, foi estar separado e de repente o ex-companheiro ou a ex-companheira terem voltado para ajudar e terem tendo só continuado. Mulheres? Não, tenho homens. Isso também. Acontece com os homens? Também. Não vou dizer que é uma coisa de sexo, não. E tenho doentes que têm companheiros, é uma mulher que tem companheira, portanto, e também já acontece, portanto, não é uma coisa de sexo, não é um sexo masculino que fica com mais medo, não. É que já tive médicos a dizer-me o contrário, por isso é que estou a perguntar, sim. Não, eu por acaso, se calhar tenho meus números, né? Mas já tive mulheres também que não aguentaram, ou que, se calhar, às vezes nós pensamos que é o cancro, mas às vezes também não é o cancro, já a relação também se calhar já não, às vezes e não numa está fase bom. tão de vulnerabilidade, as fraquezas tudo aquilo que está mal vem ao de cima, não é? Acho que aí o profissional de saúde tem mesmo que tentar ser o mais empático, o mais caloroso possível, só que às vezes é difícil porque nem todos os doentes, eu não tenho empatia da mesma maneira que tenho com todos os doentes, né? Os doentes também são diferentes, têm as suas personalidades e às vezes até não querem de todo falar da sua vida mais privada. E eu isso respeito, mas nós estamos lá para ajudar, sim, eu acho que isso é muito importante. E tu foste, Andreia, a muitas dessas consultas agora, principalmente recentemente, sozinha. Há solidão no meio deste processo? O cancro, eu acho que o cancro é muito solitário, ao contrário do que podem dizer. Acho que o cancro é muito solitário e no IPO é engraçado porque eu nunca tinha, apesar dos 3 cancros anteriores, só agora é que estou no IPO. E no IPO é engraçado porque estamos todos no mesmo barco, sabemos todos porque é que estamos ali, certo? Embora seja fases diferentes, sítios diferentes, mas estamos todos ali, de alguma maneira, e de alguma maneira conhecemos todos o cancro. Mas o cancro é solitário. Eu sei que agora não se usa a linguagem bélica para falar do cancro, mas comigo funcionou sempre muito bem. E eu costumo dizer, nós vamos para uma arena, podemos ter a bancada cheia, mas somos nós que estamos na arena.
Podemos ter os amigos a aplaudir, a dar força, podemos ter o treinador a dizer como é que a gente vai fazer, mas depois é o nosso corpo que ali está, não é? Somos nós que ali estamos, é a nossa mente que ali está e estamos sozinhos. Claro que no meu caso foi um bocadinho mais solitário ainda, porque eu nunca fui ao IPO acompanhada, nunca. Nem quando fui para a cirurgia dos ovários, eu peguei na malinha, vim de comboio e entrei no IPO sozinha. E às vezes são muitas horas na sala de espera a olhar para as outras pessoas que vêm quase sempre acompanhadas. Eu acho que quem vai sozinho já está numa fase de vigilância, talvez, mas quem está na doença está quase sempre acompanhado. E isso, por um lado, é muito bonito de ver, porque se vê as mães e as filhas, vê-se se calhar os filhos e as mães muitas vezes. Por outro, aquelas horas todas que eu às vezes estou ali à espera ainda me fazem sentir mais sozinha, porque não estou acompanhada. Mas tu, no meio deste sentimento que agora sentiste mais recentemente, de tires abaixo, foste diagnosticada com uma depressão. Sim. E tiveste que a tratar. Sim. Mas isto foi diferente da forma como tu lidaste com os outros. O que é que tu sentes que foi diferente? O que foi diferente foi ter o meu coração partido. Eu não estou em depressão porque tenho cancro e tenho a certeza disso. Das outras vezes, e mesmo aos 17 anos, eu lembro-me de perguntarem: olha, temos psicóloga? E eu não preciso, nunca senti necessidade. Desta vez eu tinha o meu coração partido, além de tudo o resto, não é? Além de fazer exames, além de fazer PETs, de chegar a casa e ter que cuidar do meu filho depois de vir de um dia de IPO, como eu costumo dizer, que é um dia de IPO. Eu tinha o meu coração partido e foi isso que me fez entrar em depressão. Não foi o cancro, eu tenho a certeza que não foi o cancro. Mas sim, claro, tive que pedir ajuda, até porque sou mãe e às tantas tive mesmo que me eu já fazia terapia, portanto eu já era acompanhada por uma psicóloga, mas às tantas tive que me sujeitar à psiquiatria e ao antidepressivo, embora eu seja totalmente contra comprimidos. Eu sei que isto é um bocadinho ridículo porque eu agora tomo muitos, mas talvez por isso. Mas a psiquiatra ligou-me mesmo a falar sobre os antidepressivos, porque eu dizia: eu tenho um filho para criar, eu não posso tomar comprimidos para dormir, eu não posso simplesmente morrer para o mundo, ok? Eu não posso tomar um comprimido para dormir e ir dormir 8 horas porque eu tenho um filho que me pode chamar e eu tenho que me levantar. Aliás, eu cheguei a ter esta conversa com a doutora. Eu não posso andar aos zigue-zagues para ir tratar dele. Tantos mitos, não é? Sim. Tantos mitos na cabeça. Tinha imensos preconceitos. Era preconceito mesmo, não era mito, era preconceito. E aquela coisa do calmante e depois a psiquiatra teve 1 hora comigo ao telefone a explicar-me: Andréia, tu precisas de proteger a química do teu cérebro. E aí mudou tudo. Porque quando ela me disse: tu podes passar pela depressão, mas o teu cérebro nunca mais vai ser o mesmo, eu disse: pronto, ok, calma, que eu também não quero agora, já tenho cancro, não quero agora andar a cuidar de mais nada. E pronto, quando ela me garantiu que não havia sequelas nem essas coisas, aí rendi-me ao antidepressivo e estou a tomar antidepressivo neste momento. No caso da Andréia, doutora, até pode ter sido o coração partido aqui a impulsionar a depressão, mas a verdade é que muitos doentes oncológicos entram em depressão e é preciso lá estar atento a estes sinais de alerta, não é? Na doença mais avançada, normalmente a depressão é mesmo no diagnóstico, mas na doença localizada, em que os doentes vêm, têm o diagnóstico do cancro da mama e nós dizemos: olha, nós vamos fazer um tratamento com intuito curativo, vai fazer quimio, vai fazer rádio, vai fazer cirurgia. Os doentes, principalmente, aí já digo mais, principalmente as mulheres, são uma força da natureza. Quando estão no IPO, ou noutras, de falar no IPO, só de 3 em 3 semanas, ou estão quase todas as semanas no IPO, e quando
acaba tudo, não é? Eles acabam tudo e começam, sei lá, um hormônio, ou ficam só em vigilância, só vão ao IPO assim de 4 em 4 meses, ou aí é que elas ficam deprimidas, perguntam assim, o que é que me aconteceu? O que é que me aconteceu? E muitas vezes você estava deprimida antes, não sabia. O foco era outro, não é? Porque eles dizem, não, eu não quero, e não quero comprimidos que podem alterar a quimio ou nem pensar. Muitas vezes a gente tira estes mitos, não é? Porque as pessoas acham que os antidepressivos a pessoa fica diferente, não é? Ajuda mesmo. Há sempre uma resistência para ir à psiquiatria. É mesmo, agora só quero a psicóloga, mas eu disse-me, vocês muitas vezes precisam da psiquiatria, e lá quando vão, depois dizem, doutor, ainda bem que fui. E acho que não há mal nenhum de um doente estar deprimido porque tem um cancro. Não há mal nenhum. Não é uma doença, a doença mental é uma doença como outra qualquer. Que realmente em Portugal é preciso aceitar, não é muito bem aceito. Tal como o cancro. As pessoas às vezes têm vergonha de dizer que têm cancro. Apesar de sermos dos países que mais tomam antidepressivos, não é? Mas as pessoas não querem dizer. É tabu. É tabu. Acho que eu digo a toda a gente devia fazer psicoterapia, nem que seja uma vez na vida. Sem dúvida, também apoio. Andreia, são muitos anos a lidar com o cancro, quase 20, já estamos a caminhar para quase 20 anos de cancro. O cancro faz parte da tua vida? A tua vida acaba por não desligar-se do cancro, mas o que é que tu aprendeste? Que pessoa é que tu te tornaste por seres doente oncológica? Isso é uma pergunta difícil, porque até há muito pouco tempo o cancro era uma realidade paralela, não me tinha definido. Não era uma doença que me tivesse definido nem aos 17 anos. Mas a verdade é que quando nós vamos para o tal campo de batalha tanta vez, não é? Somos chamados a lutar tanta vez. Óbvio que a resiliência tem que se transformar, tem que crescer, e óbvio que me tornei até mais segura, posso dizer que sou mais segura, que me conheço melhor, porque o cancro fez-me conhecer melhor. O cancro pôs-me em situações que eu se calhar não estaria de outra maneira e eu ultrapassei-as, ou seja, isso dá-me alguma segurança, dá-me alguma confiança, porque fui para o campo de batalha e voltei. E sim, na resiliência, sem dúvida, porque, não é? Vamos batalhando, vamos conquistando, vamos conseguindo e a resiliência cresce, claro. Por isso é que lá está, eu costumo dizer, eu não tenho o cancro escrito na testa e agora menos ainda, mas ele está lá e transformou-me de alguma maneira. Claro que sou uma pessoa diferente por tudo isso, até lá está, nesse tal doutoramento, porque eu investiguei muito, não é? Eu sou das que quer saber tudo e mais alguma coisa, e aprendi muito até nesse lado, aprendi a conhecer melhor, aprendi que eu também sou a minha própria advogada de defesa muitas vezes, aprendi a ouvir muito mais o meu corpo, e nesta recidiva aprendi que não posso vacilar, que eu sou mesmo a minha advogada de defesa, porque esta recidiva não teria acontecido se eu não me tivesse ouvido, e a doutora sabe. Ou seja, se eu me tivesse ouvido logo à primeira, eu deixei a minha intuição um bocadinho de lado desta vez. Porque acabámos por não passar por aí, mas apareceu-te um pontinho na mama. Sim. Que tu achaste que era estranho, os médicos desvalorizaram e tu insististe e descobriste que era cancro. Sim, mas 6 anos depois, o que significou as tais metástases provavelmente à distância, e que fazem com que eu agora, em vez de ter um cancro que batalhei, lutei e passou, tenha este companheiro agora para o resto da vida, este passageiro. Este companheiro chato, não é? É um companheiro de viagem, pronto, nós fomos-nos conhecendo, mas eu gostava que não fosse o meu copiloto.
Se pudesses dar um conselho a alguém que acabou de ser diagnosticado, que acabou de sentar na secretária. Eu costumo dizer que cada pessoa, apesar de tudo, o meu doutoramento é comigo, não sou mestre. Para mestres temos os médicos, não é? Não sou a mestre da oncologia. Mas se eu tivesse que dar, e por acaso tenho uma amiga que está a passar agora por essa fase toda, eu costumo dizer, eu costumo dar 48 horas para ter pena de mim própria. São 48 horas e costumo dizer, não cavem o buraco demasiado fundo, cavem o buraco para poderem esticar a cabecinha e conseguirem sair de lá. Nessas 48 horas têm todo o direito de ter pena de vocês próprios, porque sim, a vida está a ser madrasta. E depois o resto é como eu costumo dizer, é a minha teoria do novelo. Existe o novelo com muitos nós, mas se nós começarmos a esticar todas as pontas, o nó vai ficando cada vez mais apertado. Então é puxar uma pontinha de cada vez e desfazer um nó de cada vez e fazer o caminho. Porque pode ser difícil e pode ser um novelo bem enrolado, mas se puxarmos uma pontinha de cada vez, ele vai se desfazendo. Que bela forma de terminarmos. Andreia, doutora, muito obrigada às duas. Obrigada. Obrigada eu. Tenho Cancro e Depois é um podcast de SIC Notícias com sonoplastia de Gustavo Carvalho e Hugo Oliveira, com apoio à produção de Joana Henriques e João Filipe Lopes. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Bernardo Ferrão. A música deste podcast foi cedida pelo José de Combo em memória de Pedro Gonçalves. Eu sou a Sara Tainha, ouça e subscreva este podcast na plataforma que preferir, avalie e envie os seus comentários. Se quiser saber mais sobre este tema, vá ao site do Tenho Cancro e Depois. O cancro é de todos. Tenho Cancro e Depois é um projeto editorial da SIC Notícias com o apoio da Novartis. Um espaço multiplataforma que acolhe todas as vozes que contribuem para normalizar como se fala de cancro, fundamental para uma sociedade mais informada e empática. Partilhamos experiências e criamos pontes, porque o cancro também deve ser conversa. Saiba mais e acompanhe este projeto em tenhocancroedepois.pt. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.